tema dessa tarde é: Deus nos prepara para viver o propósito. Quando nós temos um propósito, o Senhor vai nos preparar, né? Para viver um propósito, tem que ter todo um preparo. E nós estamos falando aqui do livro de Esther. Nós vamos lá para Esther, no capítulo 2. Capítulo 2, a partir do versículo 5. Vamos lá, então. Havia, então, um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simeei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos, que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. Este criara a Radassa, que é Esther, filha do seu tio, porque não tinha pai e nem mãe, era moça bela de parecer e formosa à vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Sucedeu, pois, que, divulgando-se o mandato do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Hegai, também levaram Esther à casa do rei, debaixo da mão de Hegai, guarda das mulheres. E a moça apareceu formosa a seus olhos e alcançou graça perante ele, pelo que se apressou a dar-lhes os seus enfeites, os seus alimentos, como também em lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei. E a fez passar com suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Porém, não declarou, Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que o não declarasse. E passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres para se informar de como Esther passava e do que lhe sucederia. E chegando já a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a cada uma segundo a lei das mulheres, por 12 meses, por assim se cumprir os dias das suas purificações, 6 meses com óleo e 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Desta maneira, pois entrava a moça ao rei, tudo quanto ela desejava, se lhe dava para ir da casa das mulheres à casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, debaixo da mão de Sasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e fosse chamada. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei. Coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graças aos olhos de todos quanto havia. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à sua casa real, no 10º mês,
que é o mês de Tibete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e a ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei fez um grande convite a todos os seus príncipes e ao seu servo para a festa de Ester, e deu repouso às províncias e fez presentes segundo o estado do rei. E reunindo-se segunda vez as virgens, Mardoqueu estava. Ah, não, até aqui, desculpa. Até aqui no 18. Aqui, então, nesse capítulo 2, né, a partir do versículo 5, Esther, ela foi junto com as outras moças daquela cidade de Suzã para o palácio. Mas quando Deus, ele está à frente, tudo coopera. A palavra do Senhor fala que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Então, Esther, quando ela chegou ali no palácio, Esther, ela foi tratada como uma diferença. Esther já achou, ela já tocou o coração do eunuco que cuidava das mulheres. Ele já deu a outras mulheres para trabalhar para ela como serva, como cuidar dela. Ele a levou para um melhor lugar da casa das mulheres, que era uma casa que tinha no palácio, que ficava as concubinas do rei, né? Porque onde o rei ficava era um lugar à parte, mas quando o rei queria alguma daquelas moças, não ali nesse momento que estava tendo praticamente um concurso ali, quem seria a nova rainha? Mas o rei sempre tem, né, as concubinas que fica na casa das mulheres, cuidadas por eunucos. E Esther, ela já ganhou ali graça ao coração daquele eunuco que já colocou ela num lugar de destaque. Ele deu os enfeites para ela, tudo. Até chegar a vez dela se apresentar, porque aqui a palavra do Senhor está falando que elas ficavam sendo preparadas para o rei por 12 meses. 6 meses com óleos de mirra e 6 meses com especiaria. Elas eram tratadas, imagina os banhos, todos aqueles, né, produtos que ela usava para se preparar e ali também para se purificar para o rei. E chegou o dia de Esther, né? Esther, uma coisa que ali fala também, Esther não declarou de qual povo ela era, porque o seu primo, né, Mardoqueu, que estava criando ela como filha, ele orientou ela, não fala que você faz parte do povo judeu. Então, Esther, ela não mentiu, mas ela omitiu essa informação. Então, chegou o dia, né? Fala que foi no 10º mês, né? Porque passando 10 meses, né? Ali, ela foi chamada para ter um encontro ali com o rei. Ela foi à presença do rei. E como era tudo preparado por Deus desde a hora que ela chegou, porque Deus sabia o propósito dele para Esther dentro do palácio. Então, quando ela chegou na presença do rei, o rei se encantou com Esther. A palavra do Senhor fala que Esther era uma moça muito linda, que aonde ela passava, ela era
Ela chamava atenção, inclusive ela chamava atenção dali de todas as pessoas do palácio, até das outras moças. E chegou o dia de Esther estar ali de frente com o rei. E o rei amou Esther mais do que todas as outras. E o rei, ele se encantou com Esther. Esther achou graça, favor, benevolência do rei. E ele colocou uma coroa em sua cabeça, tornando Esther uma rainha no lugar de Vasti. Então, Esther, ela foi preparada pelo seu primo, né, que passou a ser seu pai. Esther passou a ser, foi preparada para tudo que ela ia vivenciar, né? Mardoqueu, ele criava Esther para ser uma princesa. Mas Esther, ela veio como escrava. Ela não era uma, ela não era uma princesa, mas muito menos sonhava em ser uma rainha. Então, o que nós aprendemos aqui nessa lição? Quando Deus prepara, tudo, tudo vai a favor, né? Não tem como ir contra aqui, não tem como ir contra a maré, né? Então, nós podemos aprender aqui nessa lição, né? O que nós podemos aprender aqui hoje? Deus colocou ali a Esther, pois ele tinha um propósito. Qual era esse propósito? A preservação do povo dela, que seria colocado debaixo de uma sentença de morte. Muitas das vezes a gente fala assim, Deus sabe o que faz. Às vezes a gente ia receber algo do Senhor, a gente ia receber algo, era uma porta de trabalho, mas a porta de trabalho não foi para você. A promoção do trabalho não chegou em você. Você tinha tudo para estar naquele lugar, mas chegou na última hora, outra pessoa foi colocada no seu lugar. E muitas das vezes a gente fala assim: ah, mas Senhor, era meu lugar, por que que o Senhor permitiu? Por que que o Senhor deixou a pessoa entrar no lugar que era meu? Será que o lugar era meu? Será que o lugar era seu? Por quê? Nós, eu e você, nós vemos o hoje. Deus vê o amanhã. Muitas das vezes a gente não entende aquela situação naquele momento, mas passando-se um tempo, você vai ver, vai falar: puxa, era verdade, não era para mim aquilo ali. Entendeu? Porque Deus ele vê lá na frente. Nós não, nós somos limitados, nós só vemos hoje. Ah, o trabalho era meu. Ah, como que Deus permitiu que entrasse outra pessoa na vaga que era minha? Será que era sua? Será? Deus sabe. Ele sabe. Talvez se você tivesse entrado ali, aconteceria coisas, e daí Deus já sabia. Então, por isso, ele te dá um livramento. E aqui Deus estava, quando Mardoqueu estava preparando Esther para ser uma princesa, ó, Deus colocou ela ali porque ele tinha um propósito. Deus já sabia que o povo judeu ia ter um decreto. Deus já sabia. Esther recebeu a notícia do tio dela, que também era seu líder espiritual. E ele pediu: Esther, intercede diante do rei em favor do judeu. Mas ela recusou. Mas ela não recusou porque ela era arrogante, igual a outra rainha Vasti. Ela em primeira vez, ela se recusou de medo de ser rejeitada, morta. Então, Mardoqueu falou, aqui em Esther 4, 13 e 14, fala:
Não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus, porque se de todo te calares agora, e de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para a conjuntura como esta, e que foste elevada a rainha. Então, ele falou: olha, se você não quiser fazer, você não faz. Mas você também é do povo judeu. E quando ele descobrir que você também é uma, uma pessoa, né, do povo judeu, uma judia, o que vai acontecer com você? Você também vai morrer. E outra, se você não quiser, você não faz, Deus vai levantar outro. Quando você tem um propósito e você não vive o propósito, Deus levanta outro no teu lugar. Você pode ter certeza, Deus vai colocar outra pessoa para viver o propósito que você se recusou. O teu chamado, se você não viver, Deus levanta outro. Será que é nós que precisamos de Deus ou Deus que precisa de nós? Fica uma reflexão, né? Então, atente-se ao teu chamado, atente-se ao teu propósito, porque se você não fizer, muitas das vezes nós negligenciamos. Deus, ele chama nós e fala assim: olha, sabe qual é o seu propósito? Seu propósito é evangelizar. Ah, não, evangelizar eu não quero. Ah, não, não vou evangelizar, não, eu não tenho nem dom para isso. Mas se Deus está te levantando como evangelista, ele vai te capacitar. Sabe qual é o teu propósito? O teu propósito é orar por mulheres que sofrem a mesma coisa que você passou, passa. É aí que está o teu chamado. Então Deus vai te levantar. E se você não quiser, Deus coloca outro no seu lugar. Então nós nessa tarde podemos nos posicionar. Se eu tiver um propósito, Deus vai me preparar para alcançar esse propósito. Esther, por ser órfã e ter vivido como uma escrava, diferente da rainha Vasti, que era da família nobre, e foi a vida toda preparada para, no mínimo, ser uma princesa. Não sabia como ser rainha, muito menos ser esposa de um rei, mas buscou em Deus uma solução e se posicionou e conquistou para o povo dela o direito de lutar. O que nós devemos guardar? Quando encontramos em Deus o nosso lugar, a dor, a tristeza, a mágoa e o desânimo deixa de ter lugar no nosso coração. Quando colocamos Deus no lugar certo, todas as outras coisas passam a ocupar o seu devido lugar. E como ocupar o lugar de Deus e como ocupar o lugar que Deus tem para mim? Como que eu vou ocupar o lugar que Deus tem para mim? Nós temos que ser atento à voz de Deus, né? Temos que ser atento. Qual é o lugar que Deus quer que eu esteja? Coloque em prática esses princípios básicos de sabedoria. Em 2 Crônicas 20:20, fala: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Nós temos o quê? Que sair da caverna. Não se esconda dos problemas. Deus te deu capacidade
para resolvê-los. Por isso, não terceirize sua responsabilidade. Aquela coisa, eu não vou não, sabe? Não é para mim isso. Não tenho tempo, você não sabe como que a minha vida é corrida. Tenho que filho, eu tenho que trabalho, eu tenho que estudar, eu tenho tanta coisa para fazer que eu não tenho tempo. O que que nós temos? Não terceirize sua responsabilidade. Assuma a sua autorresponsabilidade. Sabe por que que eu não quero ir? Eu não quero ir porque eu não quero mesmo, não é por causa do trabalho, não é por causa, porque todo mundo tem um monte de coisa para fazer, mas nós temos que ter um lugar priorizado, o lugar que é para Deus. Em vez de pedir para Deus te livrar, peça para Deus te ensinar a vencer. Não ande de acordo com a aprovação de homens, mas de acordo com a aprovação de Deus. Guarde isso. Você não precisa da aprovação dos outros para ocupar o lugar que Deus te deu. Muitas vezes, pessoa à nossa volta vai falar: pronto, agora está lá no louvor. Não sabe nem cantar, não sabe pregar, não sabe nada e tá lá agora. Tá lá porque é o lugar que Deus te colocou e ele vai te preparar, te capacitar para estar lá. Não, não precise de aprovação de ninguém. As pessoas podem falar: não tem talento para isso. Mas e o que Deus está falando? Deus está falando que você não tem talento? Ou você está escutando a voz humana, a voz das pessoas, a voz do povo? Então, atente-se a isso. Pare e pense. Quem estava precisando de uma solução? O rei ou Esther? O problema estava no rei, que não chamava Esther, ou Esther, que não o procurou. Peça para Deus te ensinar a viver cada fase. Como rainha esposa de rei, Esther não poderia mais pensar e agir como uma escrava, ou pensar e agir como uma menina órfã. Ela tinha que ter a postura do lugar que ela estava ocupando, que era rainha. Ela era a rainha, esposa do rei Assuero. Não lute com a força do seu braço, mas de acordo com a direção de Deus. Em um momento de fúria, Moisés acabou matando um soldado egípcio por medo de enfrentar as consequências. Ele fugiu no deserto, onde ficou recluso. Ele ficou escondido 40 anos. Moisés foi escolhido para ser o libertador do povo judeu e não para ser um assassino. Então, não podemos ficar com medo, mas pedir para o Senhor: Senhor, me ensina a enfrentar, me ensina a vencer. Quando ele decidiu ocupar o seu lugar, o verdadeiro lugar, ele cumpriu sua missão. Guarde isso. As piores decisões são as emocionais. As melhores decisões são aquelas que vêm com a aprovação de Deus. Deus te dará vitória contra aquilo que veio para te matar, assim como Esther. Você alcançará graça e favor do rei. Você será próspera e supridora. Você terá governo e honra. Você terá paz por todos os lados. Quando nós vivemos o propósito de Deus para nós, nós vamos sempre ter paz. Nós vamos ter honra, porque foi Deus que nos colocou naquele lugar. Em nome de Jesus. Amém?
É essa palavra que o Senhor quer falar conosco nessa tarde. Irmã Jeane. Amém, amém, glória a Deus, né? Que possamos tomar posse dessa palavra e realmente nos posicionar, né? Nos posicionar, ter a coragem, a determinação, a sabedoria, a humildade de Esté, de ouvir os conselhos do seu tio, de ouvir todas as coisas, porque Deus tinha o propósito de usar Esté. E ela se colocou ali na dependência do Senhor, né? E ela se posicionou como esse vaso que Deus queria naquele momento usar. Que possamos também ser como Esté.